Existem algumas palavrinhas que, se você não souber o que elas significam, elas podem literalmente acabar com as tuas chances de passar no vestibulinho da ETEC. E pensando nisso, eu trouxe aqui uma questão da prova que cobra algumas delas para que você aprenda de uma vez por todas. Então vem comigo e partiu passar no vestibulinho da ETEC. Oi, vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC e também conhecida como a fada dos vestibulindos aqui na internet. E nesse canal maravilhoso eu ensino você a fazer a prova da ETEC, a passar na ETEC principalmente para garantir a tua vaga, seja no ensino médio, no curso técnico, EJA, ou seja lá qual for a modalidade. E hoje, em mais um vídeo da série Prova da ETEC na Prática, eu trouxe uma questão aqui que fez muita gente perder ponto no vestibulinho da ETEC. É uma questão que traz algumas palavrinhas específicas e você precisa saber o que elas significam, principalmente naquele contexto, para que você consiga resolver a questão. Então, essa é a questão número 31 do vestibulinho da ETEC do primeiro semestre de 2020, que foi a prova que aconteceu no finalzinho de 2019, para quem queria entrar na ETEC agora no começo de 2020. E é uma questão que ela vai reunir conhecimentos gerais ali para você, junto com português, que é o assunto específico dessa matéria. Dessa matéria não, dessa questão, na verdade. Inclusive, eu já falei sobre conhecimentos gerais aqui no canal, então se você quer saber mais sobre isso, aproveita que eu vou deixar um vídeo linkado aqui em cima, em que eu te falo sobre conhecimentos gerais especificamente para o vestibulinho da ETEC, para você entender como esse assunto é cobrado, para você entender o que são os conhecimentos gerais no fim das contas, e assim conseguir ter um bom desempenho no vestibulinho. Porque assim como nessa questão de 2020 a gente teve essas palavrinhas que muitas pessoas não conheciam, em outras provas a gente também já teve, e também outras coisas de conhecimentos gerais que são cobradas na prova da ETEC. E nesse momento pode ser que você pergunte assim: mas Lilian, por que o vestibulinho da ETEC colocou uma questão em que as pessoas tinham que saber palavras específicas? Qual o sentido disso? E o que acontece é que muitas pessoas não têm um hábito muito simples, que é o hábito da leitura. A leitura é o que faz com que sua bagagem de conhecimento aumente muito e é o que faz com que você tenha um vocabulário muito melhor. Então, quando as pessoas falam de vocabulário, muita gente que vai prestar o vestibulinho da ETEC pensa: ah, nem preciso disso, porque na ETEC não tem redação. Mas o que acontece é que o vocabulário não é uma coisa só para redação. Não é só para quem vai fazer o Enem, FUVEST ou outras provas que pedem redação. Vocabulário serve também para que você consiga ter uma interpretação melhor da prova, também para que você consiga identificar palavras ali na questão, no enunciado, até mesmo em alternativas que poderiam te levar a uma interpretação diferente. Serve inclusive para você conseguir eliminar alternativas com muito mais facilidade. E é justamente por isso então que eu trouxe essa questão. O vestibulinho já já cobrou questões desse mesmo padrão em edições anteriores da prova. Então é legal que você veja como resolver, que você descubra o que essas palavras significam, afinal de contas, pode ser que elas apareçam depois de novo na prova em um outro contexto, talvez no meio de um enunciado, talvez para você interpretar e assim por diante, e principalmente para você fortalecer aí o teu aprendizado para o vestibulinho da ETEC. Então agora vamos lá com Vestibukindle e Vestibuleia para a resolução dessa questão. Bom, se você me acompanha aqui no canal, você certamente já sabe que eu normalmente começo toda a resolução de questão lendo o enunciado da questão, que é aquele texto que a gente tem antes da pergunta e que normalmente traz uma série de informações pra gente, certo? Exato. Só que desta vez faremos um pouco diferente. Mas Lilian, por que você não vai começar pelo enunciado? Simples, essa questão aqui, que é a 31, tem um texto realmente. Só que esse texto não é só pra ela, é pra mais de uma pergunta. E eu já vi na prova que a 31 não depende do texto diretamente. E pode ser que você queira saber como é que você pode ter esse feeling também na hora da prova. É uma coisa que com o tempo você começa a pegar, mas nesse primeiro momento, anota aí essa colher de chá que eu trouxe pra você aqui. Quando você tiver um texto que vai servir pra 2, 3 ou mais perguntas, vale muito a pena que primeiro você dê uma lida rápida em cada uma das perguntas pra saber o que cada uma delas quer de você. Porque às vezes a pergunta não vai depender diretamente do texto. Em outras vezes ela vai depender do texto, em outras vezes ela vai precisar de uma interpretação daquele texto e não simplesmente de informações que foram colocadas ali. Então é importante que você veja antes as perguntas para que assim você economize tempo na prova. E Lilian, por que isso vai me fazer economizar tempo na prova?
simples, porque você não vai ter que ler o texto 10, 12, 15 vezes. Você vai ler uma única vez, já sabendo para quais questões ele vai servir, já sabendo quais tipos de informações você vai ter que retirar daquele texto. Porque muitas pessoas perdem tempo na prova justamente porque ficam voltando no mesmo texto 2, 3, 4, 5 vezes. E é óbvio que se você não entendeu o texto, realmente você precisa reler. Agora, quando você já lê as perguntas primeiro, já vai no texto com um olhar mais crítico, mais analítico, mais observador, sabendo o que você vai ter que encontrar ali, fica muito mais fácil e você poupa tempo durante a tua prova. Você não corre aquele risco de chegar lá faltando 15 minutos para acabar a prova e ter ainda 15 questões que você não resolveu, que acontece com muita gente. Inclusive aqui no canal eu sempre falo da importância de fazer a prova com calma, mas toma cuidado para você não confundir calma com lerdeza. Tem muita gente que acha que são a mesma coisa, quando na verdade são duas coisas totalmente diferentes. Porque fazer a prova da ETEC com calma significa você não se preocupar com as pessoas que estão ao redor ali saindo, porque muitas vezes uma pessoa acabou a prova em 2 horas, só que aquela pessoa chutou tudo, ou então ela sabia tudo já realmente. O que talvez não seja o seu caso, sabe? E também significa ter atenção durante a prova. Fazer a prova com calma não é ficar pensando na borboleta que passou pela janela, ou então achar que você tem o dia inteiro para fazer a prova e que por isso pode ali ficar tranquilão lendo o texto 14 vezes seguidas, certo? Então diferencie calma de lerdeza e siga esse truque de ler primeiro as perguntas e depois você parte pro enunciado para saber se ele vai te servir ou não. Muitas vezes a pergunta não depende do texto, como é o caso desta aqui, que eu vou ler agora a pergunta para você. Observe a passagem. Os aqueus não perceberam que estavam sofrendo por uma coisa tão efêmera e tão facilmente perecível. Então a questão simplesmente tirou um trecho, uma passagem do texto, colocou pra gente e destacou 2 palavras que inclusive eu vou até escrever aqui para você saber quais são elas. Então a primeira palavra em destaque é a palavra efêmera e a segunda palavra em destaque é a palavra perecível. Agora vamos ver o que a pergunta quer. Então, o que ela quer saber em relação a essa passagem que foi colocada pra gente e em relação a essas 2 palavrinhas que foram destacadas. E a pergunta é a seguinte: são sinônimas dos termos destacados, respectivamente, as palavras. E temos então 5 alternativas, como sempre, no vestibulinho da ETEC. Primeira alternativa: permanente e deteriorável. B, fraca e perene. C, débil e infinita. D, inócua e vitalícia. E E, passageira e extinguível. Então, pode ser que você não saiba o significado dessas 2 palavras, só que tem uma outra coisa que não está na passagem, mas que está na pergunta, que também é importante que você saiba. Porque se você não sabe o que significa um sinônimo, você não vai nem saber, para começo de conversa, o que tem que ser feito nessa questão. E basicamente, a gente chama de sinônimo uma palavrinha que vai ter o mesmo significado que outra. E respectivamente, que a prova colocou também a palavra respectivamente, significa que é naquela ordem específica que foi colocada para você, sabe? Então tem que ser na ordem que aparece para representar, digamos assim, as 2 palavrinhas que a gente tem na passagem. Ou seja, você precisa ver uma alternativa que traga para você 2 palavras que têm exatamente o mesmo significado e que por isso poderiam, digamos que, substituir efêmera e perecível naquela passagem no texto, naquele trechinho que foi retirado. E eu sei que você pode pensar assim: o que fazer quando eu não sei o que significa efêmera nem perecível? Porque eu nunca li o significado dessas palavras. E é justamente isso que vamos fazer agora. Ao contrário do que talvez você esteja pensando, você não precisa ter a definição das palavras decorada do jeitinho que está no dicionário Aurélio, porque o vestibulinho sabe que você não tem essa capacidade de decorar todas as palavras do dicionário. Nem tente fazer isso, porque é humanamente impossível. O que acontece é que o vestibulinho subentende que uma pessoa que está pelo menos no 9º ano tem que ter ao menos o básico de conhecimento geral, o básico de conhecimento de mundo, de bagagem. E a bagagem inclui algumas palavrinhas como efêmera e perecível. Então, mesmo sem você saber a definição correta das palavras, dá para chegar à resposta. Então, imagine na sua mente quando você viu o jornal pela última vez e tinha acontecido, por exemplo, um desabamento de terra, um incêndio, ou então rompimento de uma barragem, enchente, temporal e assim por diante. Várias pessoas perderam suas casas e foram para um centro de acolhimento. E o jornal fala assim: todas as pessoas que quiserem fazer doação de alimentos não perecíveis
perecíveis, roupas e produtos de higiene pessoal devem se deslocar até o posto de arrecadação do bairro do Ipiranga. Sempre tem isso, certo? Eles sempre pedem alimento não perecível, roupa, água e assim por diante. Então foca aqui no alimento não perecível, que muitas vezes também é pedido, por exemplo, quando você vai a um show ou algum evento que vai ajudar uma ONG, que é sem fins lucrativos e assim por diante. E eles falam que você pode trocar o seu ingresso por 1 quilo de alimento não perecível. Para e pensa, que alimento você leva? Você não vai levar 1 quilo de arroz cozido, por exemplo, ou 1 quilo de carne, que pode estragar a qualquer momento, certo? Você vai levar 1 quilo de arroz cru ainda, 1 quilo de feijão que você comprou empacotadinho, bonitinho, e assim por diante. Porque aquele alimento é não perecível. Então, foca nisso pra gente conseguir resolver essa questão aqui. Esse alimento não perecível é pedido justamente pelo fato de que ele não vai estragar tão facilmente. Porque olha só, pensa comigo, aquele alimento vai ser doado, por exemplo, para uma ONG, uma escola, uma igreja, uma família, uma instituição de caridade, ou seja lá qual for a causa social. Então, concorda que você não tem como saber, por exemplo, quando ele vai ser consumido por aquelas pessoas, mas você precisa certificar que ele não estará estragado? Por isso que tem que ser um alimento não perecível. Um alimento que não vai estragar no dia seguinte. Por exemplo, 1 quilo de arroz cozido, se você doasse, se o tempo mudasse muito, se ficasse, por exemplo, num ambiente muito quente, poderia estragar depois de poucas horas. A mesma coisa com 1 quilo de feijão cozido, ou então 1 quilo de carne ou de frango, enfim. Então, alimento não perecível, a gente muitas vezes chama até de alimento seco, porque ele tem menos risco de estragar. Então, essa palavrinha perecível traz pra gente esse significado. É uma coisa que pode estragar facilmente. Só que estragar está no contexto de um alimento. Então, quais palavras a gente poderia utilizar em um outro contexto, no contexto de uma situação, sabe? Então, se a comida pode estragar rapidamente quando ela é perecível, então uma situação pode acabar rapidamente, digamos assim, pode se extinguir muito rápido, sabe? Então, a palavra perecível tem a ver com essa questão de se deteriorar, se extinguir, de estragar, de acabar. Então, guarda perecível na sua mente e agora vamos para efêmera. E efêmera é uma palavra que é bem provável que você nunca tenha ouvido mesmo, e essa palavra é até ok que você nunca tenha ouvido, mas isso mostra que você é uma pessoa que não tem o hábito de ler, então está na hora de começar a implementar esse hábito na tua vida, porque efêmera é uma palavra muito mais poética. Então, enquanto perecível você vê no jornal, no ingresso do show, que pode trocar por 1 quilo de alimento não perecível, você vê no dia a dia, na internet, em campanhas de doação e assim por diante, efêmera é uma palavra que você vai ver muito mais em livros, em textos, coisas mais poéticas, porque ela tem um significado que tem essa questão mais literária. Então, a palavra efêmera você pode ver, por exemplo, em algum livro que fala que a vida é uma coisa efêmera. Quando você se dá conta, ela já acabou. Inclusive, tem um inseto, que agora eu não lembro o nome, mas é um inseto que tem a vida mais efêmera, assim, entre todos os animais que existem, porque ela acaba muito rápido. Então, ele vive poucas horas. Então, efêmera, sabendo disso, é uma palavra mais poética, mas tem um significado muito parecido com perecível. Então, efêmera é aquela coisa que é passageira, que pode passar muito rápido, sabe? Só que numa linguagem mais bonita, uma linguagem mais elegante, poética mesmo. Então, efêmera tem esse significado de ser passageiro, de ser muito rápido. Por isso que muitos poetas falam que a vida é efêmera, que o amor é efêmero, a paixão é efêmera e assim por diante. Então, nesse contexto, poderia ter basicamente esse mesmo significado. Por isso, vamos ler aqui a nossa passagem de novo aqui, pra você saber qual alternativa é a correta, certo? Então, a passagem fala pra gente que eles não perceberam que estavam sofrendo por uma coisa tão efêmera e facilmente perecível. E pergunta pra gente, então, quais são os sinônimos. Vamos ler novamente as alternativas pra saber quais palavras foram mostradas aqui. Então, a A fala pra gente permanente e deteriorável. Deteriorável até poderia ser, apesar de não caber tão bem nesse contexto, porque uma situação, uma coisa que alguém tá sofrendo, não é deteriorável, né? Deteriorável a gente usa em outro sentido. Mas não poderia ser por conta do permanente, porque efêmera não tem a ver com permanente, pelo contrário, é praticamente um antônimo aqui. Então a A está descartada. Joga a A no lixo porque não pode ser ela. A B fala pra gente fraca e perene. Fraca até poderia enganar um pouco, poderia ali considerar
tá meio que desconsiderando, mas considerar. Só que perene tem um outro significado que talvez você não saiba. Perene na geografia, inclusive, é quando a gente fala de algum rio, por exemplo, que ele é eterno praticamente, que ele não vai se esgotar, que ele não acaba. E a gente viu que perecível é totalmente o oposto disso. Então perene aparece aqui pra confundir. Por quê? Porque começa meio parecida. Perene, perecível, não parecem que são iguaizinhas? Só que não são, são palavras totalmente diferentes. Então a B é praticamente uma pegadinha e vamos mandá-la embora também. Alternativa C, débil e infinita. Também não, né? Não faz sentido algum, nem em relação à passagem, nem em relação às palavras que a gente já viu que elas significam. D, inócua e vitalícia. Também não serve. E aí fala pra gente passageira e extinguível. Então, como eu falei pra você, uma coisa efêmera é uma coisa muito passageira, muito breve, digamos assim. Então é uma coisa que passa rápido, num sentido mais poético, é claro. E a palavra perecível tem esse significado de ser algo que estraga fácil, é uma coisa que se deteriora, é uma coisa que pode ser extinguida, né? Então é extinguível. Por isso a alternativa E é a alternativa correta. E vamos aqui substituir agora na passagem pra saber como ficaria. Então ficaria assim: os aqueus não perceberam que estavam sofrendo por uma coisa tão passageira e tão facilmente extinguível. E aí você lendo essa frase tem exatamente o mesmo significado de quando você usa efêmera e perecível. Por quê? Porque quer dizer que eles estavam sofrendo meio que sem necessidade. Quando a gente fala, por exemplo, que alguém está sofrendo por uma situação que vai passar muito rápido, que vai acabar muito rápido. Então é um sofrimento meio que desnecessário, digamos assim. Logo, a alternativa E é a nossa alternativa correta. E se você nem soubesse o significado das palavras, você poderia justamente fazer o que eu fiz aqui agora. Ir por essa interpretação do que o texto falou pra você, do que a passagem falou pra você, e substituir palavra por palavra pra ver mais ou menos como ficaria. Faria sentido com outras palavras? Faria sentido, por exemplo, dizer que eu tô sofrendo por uma coisa tão fraca e perene? Não faria muito sentido, porque fraca e perene têm justamente significados opostos. E aqui a ideia é trazer coisas que são bem parecidas, palavras, conceitos, termos, que têm praticamente o mesmo sentido aqui dentro dessa passagem, dentro dessa frase, e querem dizer que o sofrimento ali não era um sofrimento tão duradouro, não era um sofrimento por uma coisa que ia demorar muito a ser resolvida. Pelo contrário, era um sofrimento por uma situação que ia passar num piscar de olhos, certo? Bom, como eu te mostrei ao longo dessa resolução, a questão 31 do vestibulinho da ETEC do primeiro semestre de 2020 serviu tanto para que você conhecesse duas palavrinhas novas, no caso efêmera e perecível, e também outras palavrinhas que apareceram ali dentro das alternativas, e eu falei pra você, e até mesmo a palavrinha sinônimas e respectivamente. Então você já ampliou o teu vocabulário aqui, e também serviu para que você veja como o vestibulinho da ETEC cobra esse tipo de questão. Porque sim, o vestibulinho pode trazer mais questões com palavras que você precisa conhecer para que você consiga resolver, ou que você precisa ter uma interpretação muito boa para chegar à resposta certa, sem precisar ficar quebrando a cabeça. E pode ser que você pense assim: mas Lilian, o que eu vou fazer caso eu depare com outras questões que me peçam também para saber o significado de uma palavra, o sinônimo de uma palavra, ou então um antônimo? E é bem simples, praticando a leitura, como eu já te falei aqui. Pessoas que leem têm um vocabulário muito maior, muito mais extenso, um vocabulário mais rico, como eu gosto de dizer, e também conseguem ler muito mais rápido, sabia? Uma pessoa que não leu livro algum ao longo do ano vai demorar muito mais lendo os textos da prova do que a pessoa que leu 2 ou 3 livros. E a pessoa que leu 10, 15, 20 livros, 50 livros em um ano vai conseguir resolver ainda mais rápido do que a pessoa que leu 2 ou 3 livros ao longo do ano. Claro que eu não estou dizendo que você precisa ler 50 livros por ano, o que nem é tão desafiador assim, porque seria um por semana praticamente. Mas eu sei que se você não tem o hábito de leitura, vai ser realmente difícil você conseguir ler tantos livros. Então fica uma dica pra você aqui nesse finalzinho de vídeo. Faça uma meta de ler pelo menos um livro novo por mês, sabe? Pra que assim você amplie seu vocabulário, consiga ler melhor, consiga interpretar melhor também, porque isso ajuda muito no vestibulinho da ETEC. Principalmente pra quem vai prestar a prova pra ETIM ou pra ensino médio, ou até mesmo MTEC, que é quem vai entrar no ensino médio, seja ele junto com o curso ou não. E caso você não faça a menor ideia de qual livro você pode ler pra te ajudar, tem uma ótima notícia. Lá no meu Instagram, uma vez por semana, mais especificamente nos stories, eu recomendo um livro novo. Sério mesmo. Então toda semana tem indicação de livro, e são livros fáceis, livros legais, interessantes, mas que ajudam muito quem não tem o hábito de leitura ainda, ou até mesmo quem já gosta bastante de ler, mas quer conhecer algo novo pra começar a ler. Então fica a dica,
me siga no meu Instagram, que é @LilianCruzOficial, com 2 L's no meio. Vai aparecer aqui embaixo pra você, pra que assim você saiba um livro novo pra você ler por semana, ou até mesmo por mês, caso queira pegar uma única indicação do mês, tanto faz. E assim você conseguir ampliar a tua leitura, ampliar a tua bagagem cultural também, porque isso tudo é muito importante pro vestibulinho da ETEC, como você viu aqui na questão 31, e pode ver em várias outras, caso você pegue provas anteriores da ETEC, pra você começar a analisar. Você vai perceber que tem muita palavra que, se você não souber, você não responde a questão. Então, Lilian Cruz Oficial no Instagram, siga lá e fique de olho, porque além de ter indicação de livro, tem quiz toda semana, toda quinta-feira, pra você testar conhecimentos. Tem também muito post, muito massa. Eu tiro dúvidas nos stories, então me siga no Instagram. Também aproveita, deixa um gostei aqui nesse vídeo se você gosta de resoluções de questões do vestibulinho da ETEC. Se você quer ver mais vídeos assim por aqui no canal, então clica no gostei. Travei aqui. E claro, se inscreva no canal também, para que você consiga acompanhar todos os próximos vídeos. Então é importante que você se inscreva, porque quando você se inscreve, você vai saber, vai chegar a notificação para você quando tiver vídeo novo. Tem um botãozinho vermelho chamado inscrever-se. Nesse botãozinho basta você clicar e você vai se inscrever aqui no canal, para que assim toda semana, quando tiver vídeo novo, você saiba que tem vídeo novo e consiga acompanhar. Porque a regra é clara, quem quer passar na ETEC se inscreve nesse canal. Quem não quer, fica de brincadeira na tomateira. Então é isso, um big beijo, até o próximo vídeo, bons estudos pra você e tchau!